Então, gente, dando continuidade no nosso conteúdo, hoje nós vamos ver propriamente dita a questão da psicologia médica, né? Nas aulas iniciais e até a aula da semana passada, a gente estudou um pouco da questão da psicologia de uma forma geral, né? Vimos a questão da personalidade, mecanismo de comportamento, alguns transtornos de personalidade. Então, o objetivo principal é vocês terem essa ideia no geral do que é psicologia, para a gente adentrar no conteúdo propriamente dito da disciplina, que é a psicologia médica. Tá? Hoje, para nós começarmos a discutir a questão da psicologia médica, deixa eu voltar para os slides aqui. Ela é essencialmente o estudo da relação médico-paciente. Entender esse encontro, a sua importância para o vínculo terapêutico é fundamental para o sucesso de um tratamento. Então, sempre quando nós falamos sobre psicologia médica, a base é a relação médico-paciente. Todo assunto que a gente trabalhe sobre a psicologia médica tem a relação médico e paciente, a relação médico com os outros profissionais, a relação do médico com os familiares do paciente, mas a relação que predomina em toda essa questão do vínculo em si é a relação do médico com o paciente, tá? Aí nós vemos essa imagem. Então, a psicologia médica nem sempre é valorizada dentro do curso de medicina, né? Então, há um pequeno espaço tratando da história da pessoa na maioria dos livros de semiologia médica, né? Se vocês estão tendo essa disciplina agora. Então, na maioria desses livros, vocês vão ter lá 2 ou 3 páginas relacionadas à questão do exame psiquiátrico, a importância da história de vida com um olhar subjetivo, né? E a ênfase na medicina do corpo, que é centrada na doença e não na pessoa. Então, quando a gente fala da importância da psicologia médica, a gente pensa nesse olhar mais subjetivo, um olhar mais humanizado do profissional para com as pessoas que ele lida, né? Então, a valorização do biológico em detrimento do psicológico e do social é o que ocorre na maioria das vezes. Então, essa disciplina, para o curso de vocês, o ponto principal é que vocês tenham um olhar diferenciado em relação às questões no geral, né, nas relações que vocês vão estabelecer. Por quê? O curso de medicina é um curso que vocês estudam muito, são muito cobrados, e tem muito essa questão do teórico, muito essa questão técnica, e muitas vezes você acaba se tornando um profissional meio que no automático, né? Um profissional rígido, muitas vezes, porque tem que lidar com situações que, para não se envolver, para não se deixar levar pelas emoções, prefere se guardar, né? Então, essas questões que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Tentar transformar vocês, né, em bons profissionais, profissionais que tenham essa visão diferenciada, ok? Então, não pode ficar de fora a discussão sobre saúde e doença. Eu não sei se vocês já tiveram alguma outra disciplina que trabalhou essa questão de promoção, prevenção de saúde ou saúde e doença, né? Mas aí eu vou fazer um resgate aqui, se vocês já tiveram, vão ver de novo algumas coisas principais, ou que vocês ainda terão, provavelmente, na disciplina de epidemiologia. Então, antes de falar da questão da relação do médico e saúde, nós precisamos discutir conceitos de saúde. Então, a saúde, ela pode ser definida como ausência de doença, né? Esse foi um dos conceitos iniciais da saúde, a ausência de doença. Doença conceituada como falta ou perturbação da saúde, né? De acordo com a OMS, vocês podem ver aí, em 1948, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doença. Foi quando a evolução, o conceito de saúde em si passou a evoluir.
Então, passou dessa questão da mera ausência de doenças físicas ou mentais para uma dimensão puramente biológica da pessoa, que era essa característica, né, que o conceito de saúde tinha, e os serviços de saúde como foco apenas na dimensão curativa e não na questão preventiva em si. Então, a evolução do conceito de saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. O que nós tivemos com o avanço? Ampliou-se a ideia de que saúde é apenas a ausência de enfermidade, além da dimensão física, passa a considerar as dimensões mental e social, né, que seriam as dimensões psíquicas e sociais e físicas. E um dos problemas seria essa questão de ideia de uma saúde ótima, que isso nós sabemos que é utópico, né? Então é meio que impossível a pessoa ter uma saúde plena e 100%. Então, esses conceitos que foram sendo modificados com o avanço da evolução da saúde. Então, nas últimas décadas, o conceito de saúde abrangeu as dimensões sociais, culturais, ecológicas, psicológicas, econômicas e religiosas. Né? Vocês podem ver o quanto que a área abrangeu-se, né? Porque no início focava-se apenas na questão física, né? Só que com o passar dos anos, verificou-se que não, que a saúde não é só isso, que a gente só não adoecia de forma física, mas mental, o meio ambiente influenciava na saúde da pessoa, o bem-estar dela em relação, por exemplo, às questões culturais, religiosas, influenciavam diretamente na saúde da pessoa. Então, não depende apenas do indivíduo, mas da sua relação com o meio ambiente, os hábitos de vida, a cultura, as condições econômicas e sociais. Então, a relação com o desenvolvimento é a associação com qualidade de vida. Então, busca-se, né, com o passar do tempo, com essa evolução, uma qualidade de vida não apenas relacionado à questão física. Aí é que a gente tem esse quadro. Esse quadro que fala sobre os requisitos e condições para a saúde. Então, paz, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, habitação, recursos sustentáveis, justiça social, equidade, de acordo com a OMS. E os determinantes e condicionantes desta saúde: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais. Então, aqui a gente vê essa questão bem abrangente dos conceitos de saúde em si. E a saúde no Brasil? É um direito de todos e dever do Estado, de acordo com a Constituição Federal, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de agravos ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Né? Então, isso daqui vocês vão estudar melhor quando forem estudar essas questões das teorias, da legislação do SUS, né? Sistema Único de Saúde. Então, em relação ao conceito de promoção de saúde, com a publicação do documento titulado Informe Lalonde, surge formalmente no Canadá o movimento de promoção de saúde. Então, notem, 1974 foi quando começou as discussões do conceito de promoção da saúde. Então, esse relatório discutia as questões de saúde no país como foco nos gastos progressivos e no modelo exclusivamente médico de enfrentamento das doenças crônicas. Então, passou-se a pensar em um modelo biopsicossocial e não apenas um modelo médico que enfatizava a cura, enfatizava a questão do tratamento da doença em si, e não na promoção e na prevenção. Então, em 1986, aconteceu a primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde, que resultou na Carta de Ottawa, que é o marco fundador do movimento da promoção da saúde no mundo. Então, a promoção da saúde é o processo de capacitação das pessoas e da comunidade
para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e da sua saúde, incluindo uma maior participação no controle sobre os determinantes da saúde. Os determinantes que a gente viu em slides anteriores, tá, gente? Então, a promoção da saúde é uma linha que restringe a promoção da saúde às mudanças dos hábitos e estilos de vida dos indivíduos, ou seja, esta se efetiva por intermédio de programas direcionados apenas para os fatores que estariam sob o controle dos cidadãos. Então, ele vai muito além de o que o Estado determina, o que a legislação determina, e sim trabalha essas questões de uma forma geral, enfatizando sempre qualidade de vida, estilo de vida, saúde. O que influencia na qualidade de vida do sujeito, que nós vimos nos determinantes anteriormente? A questão de asfalto, saneamento básico, direito à saúde, direito à escola, tudo isso interfere na saúde da pessoa, seja física ou psíquica. Porque se a pessoa não está bem, se a pessoa não... Questão da alimentação em si, se a pessoa não estar alimentada, ela não vai estar bem, ela vai estar com alguma outra situação que ela não estará 100% em relação à questão da sua vida saudável. Então, os requisitos para essa promoção de saúde. Levar em conta as necessidades locais, a possibilidade de cada cidade e região, especificidades sociais, culturais e econômicas, e integração entre os diferentes setores envolvidos na saúde e educação. Esse tópico aqui, gente, ele é primordial. Por quê? Quando a gente trabalha a saúde para uma comunidade ou para uma cidade, um local específico, você precisa pensar naquela realidade, naquela sociedade, naquela comunidade, quais as demandas deles, o que eles precisam, quais os termos utilizados por eles. No livro de semiologia médica, tem, lá no finalzinho, tem um glossário, tem um dicionário popular. Eu já vi em alguns livros de semiologia, que são, por exemplo, os termos utilizados, por exemplo, no Nordeste, no Norte, e que pessoas de outras regiões poderiam não conhecer. Então, para isso, vocês precisam realmente estudar um pouco mais a fundo, se dedicar a isso. No entanto, o ponto principal para ter essa visão, esse comportamento humanizado, é uma visão subjetiva, uma visão diferenciada em relação aos outros profissionais. Então, conceito de saúde da OMS, completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. E não apenas a ausência de doença, Isso daqui eu acho que já está bastante claro para vocês, com certeza vocês também já viram isso em outras disciplinas, ou em outras leituras que vocês fizeram. E quando a gente fala sobre o processo de saúde e doença, um modo específico pelo qual ocorre nos grupos o processo biológico de desgaste e reprodução, destacando como momentos particulares a presença de um funcionamento biológico diferente, com consequências para o desenvolvimento regular das atividades cotidianas, isto é, surgimento da doença. Então, esse processo ele não deixa de ser um processo social, como um modo específico de passar de um estado de saúde para um estado de doença e vice-versa. Aí aqui embaixo vocês podem ver no quadro, completo bem-estar físico, mental e social, relacionado à questão da doença e da morte. Então, a pessoa sai de um estado físico em que ela está bem, está saudável, para um processo de doença e que pode levar à morte. Então, toda essa linha aí tem um processo envolvido. Então, é esse processo que é fundamental, o papel do profissional. Então, como eu falei para vocês, o ponto básico da psicologia médica é o estudo da relação médico-paciente. Então, os fundamentos da boa prática clínica. Boa relação médico-paciente, diagnóstico correto, é lógico, e uso racional e criterioso de recursos terapêuticos. Então, assim, ter discernimento, o ponto principal. É ter esse discernimento em relação à questão dos usos terapêuticos,
Eu já fui em médico, por exemplo, que eu saí de lá com uma receita, acho que virava a página, né, de tantos recursos ou tantos recursos terapêuticos que foi indicado, na verdade. Então, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Né? Então, essa questão do uso racional é ter esse olhar diferenciado mesmo. Então, boas regras de educação, humildade, interesse autêntico pelo paciente e disponibilidade. Isso aqui é essencial, gente, é você estar disponível para aquela pessoa. Quando a gente fala na psicologia, eu já conversei com vocês sobre a questão da atenção plena. O que é essa atenção plena? Acredito que nós vimos isso na primeira e na segunda aula, na aula presencial. Mas eu falei para vocês sobre essa questão de estar atento ao agora. Né? Então, se eu estou aqui assistindo a aula nesse momento, eu preciso me concentrar nesta aula. Eu sei que eu tenho outros problemas, outros trabalhos para fazer, eu tenho preocupação, eu tenho várias outras atividades para fazer. Mas neste momento eu preciso deixar isso de lado na minha mente e me concentrar na aula de agora. Então, a mesma coisa, eu gosto também de falar dessa questão desse exemplo em relação ao almoço. Então, por exemplo, você vai almoçar, mas você está almoçando e ao mesmo tempo você está no celular, ou você está no notebook, você está lendo, você está fazendo qualquer outra coisa além de almoçar. O que acontece? Você almoça, não come com qualidade, não se concentra no que está comendo, acaba que você ou não se satisfaz, ou come demais, né? Você vai ver isso só depois. Por quê? Porque faltou essa atenção ao que você estava fazendo. Então, a mesma coisa no seu trabalho, nos seus estudos e principalmente enquanto vocês forem profissionais. Né? Quando você estiver de frente com o paciente, esteja disponível para ele. Esteja lá, esteja no aqui, agora. Né? Você está com problema, você está com qualquer outra dificuldade, o paciente não tem a ver com isso. Né? Ele está ali, ele precisa receber toda a atenção que você precisa disponibilizar para ele. Então, aspira-se como produto da escola médica um profissional com formação geral, humanista, crítico e capaz de refletir sobre a sua ação, capaz de atuar de forma ética em todos os atos que pratique como médico. Né? Essas daí são as premissas básicas em relação à formação profissional de um médico. Além de estar capacitado para exercer eventualmente um papel de liderança, agir com empatia, ter habilidade para a tomada de decisões, comunicar-se adequadamente e gerenciar de forma efetiva e eficaz. Esse daí é o perfil profissional definido pelas diretrizes curriculares nacionais. Se vocês quiserem acessar, tá? Tem disponível aí na internet, é uma diretriz dentro do MEC, em relação à questão da educação médica em si. Então, aqui nós vimos vários conceitos, vários tópicos que nós já estudamos no decorrer da nossa disciplina. Empatia. Né? Então, essa questão da empatia é um ponto básico. É saber colocar-se no lugar do outro, é entender o que o outro está passando. Então, a partir desse momento que você consegue se colocar no lugar do outro, você começa a tratá-lo melhor. Habilidade para tomar decisão, comunicar-se adequadamente, né? Então, evitar termos e jargões técnicos, jargões médicos que a pessoa provavelmente não entenda, né? Ter cuidado com isso em relação ao nível das pessoas. Por quê? Nós vamos ver isso mais detalhado quando nós vamos estudar a nossa aula, acredito que vai ser a última aula, sobre relações interpessoais. Então, nós vamos trabalhar um pouco essa questão de você ter cuidado, analisar a pessoa que você está lidando, porque nem todo mundo que você trata no seu dia a dia tem estudos, tem uns estudos elevados, muitas vezes as pessoas são analfabetas, muitas vezes as pessoas não conhecem as palavras, ou são do interior, ou são de municípios mais distantes, não têm muito acesso à informação, são limitadas em relação a capacidade de entender. Então, tudo isso é importante, esse olhar diferenciado. Então, há um espaço simbólico reservado ao médico na nossa
vida social. A ele cabe o conforto, a escuta e o cuidado. Há uma expectativa de acolhimento universal que não distingue cor, idade, sexo ou religião. Então, vocês, enquanto estudantes de medicina, já carregam um pouco esse peso. Né? Provavelmente, só o fato de você falar que cursa medicina, as pessoas já esperam isso de você. Né? Que você tenha esse comportamento empático, que você dê conforto às pessoas, dê o acolhimento, que você saiba escutar aquela pessoa. É lógico, né, gente, que realmente as pessoas confundem muito isso. Mas você, enquanto profissional, é um peso que você vai precisar levar isso. De ter esse comportamento empático com as pessoas. Impacto silencioso de confiança é o que nos move ao entrar em um consultório médico. Aquela pessoa em branco diante de nós está ali para cuidar de nosso medo da morte. Então, um dos principais medos das pessoas é o medo da morte. Né? Então, assim, se eu fico doente, eu começo a relacionar a morte. Se algum familiar meu fica doente, mesmo que não seja uma doença muito grave, ou só da pessoa pensar em algum acidente, um dos maiores medos das pessoas é a morte. Por quê? Porque é algo incerto, é algo que ninguém tem as informações corretas, só sabe que todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Né? Mas o processo que se dá em relação a isso causa muito medo nas pessoas. Então, quando a pessoa busca um auxílio médico, é porque realmente ela está confiando naquele profissional. Então, um bom médico não é apenas aquele que se atualiza das técnicas e conhecimentos sobre sua especialidade, mas é principalmente aquele que se aproxima de seu paciente e é capaz de entender as sutilezas do seu sofrimento. Então, mais uma vez, vem aqui a questão da empatia, né? Se solidarizar com o seu paciente, entender o que ele está passando. Isso daí faz boa parte da adesão do paciente em relação ao tratamento. Então, a relação médico-paciente, ela foi designada através dos tempos, ao encontro médico-paciente que desperta uma gama variada de sentimentos e emoções, configurando uma relação humana especial. Por que especial? Né? Por que essa relação médico e paciente é especial? Porque não é uma relação comum e ela sempre é carregada de angústia, ansiedade, medo, incerteza, dúvida, amor, esperança, ódio, insegurança, confiança, desconfiança também. E é determinada uma relação entre o ser doente e aquele que lhe oferece ajuda. Então, essas emoções, é por isso que é importante vocês terem essa disciplina da psicologia médica para aprender a lidar melhor com as emoções, né? Aprender a entender o outro que está ali na sua frente, né? Que aquela pessoa que está ali, ela não é apenas um diagnóstico, né? Por exemplo, se a pessoa está internada no hospital, ela não é apenas um leito, né? Leito número 18, leito 14, né? Ela é um ser humano, ela é uma pessoa que gosta de ser chamada pelo nome. Então, vocês precisam sim fazer um acompanhamento, né, para trabalhar esses problemas em vocês, não diria problemas, mas essas demandas, né, esses aspectos psíquicos que muitas vezes a gente não consegue controlar, né, mas com o auxílio profissional a gente consegue. Vocês ainda não teve essa questão aí do problema do isolamento, da pandemia, né, e com certeza afetou o semestre de vocês em relação à prática em si, né, de ir para o hospital, acompanhar paciente, vocês teriam um pouco essa prática também na nossa disciplina, mas infelizmente não foi possível, né, principalmente a gente ia trabalhar a questão da anamnese da história de vida com o paciente, mas infelizmente não foi possível, né, a gente vai tentar trabalhar de outras formas, mas todos nós, seres humanos, carregamos essas emoções, né? E o essencial é saber controlá-las de uma forma positiva. Então, a relação médico-paciente é fundamental na prática médica.
devendo ser o foco de atenção e estudo desde o primeiro encontro com o paciente, permanecendo durante a vida profissional. Então, desde o primeiro paciente que você vai ter, não sei se vocês já tiveram algum paciente, então esse contato, gente, vem desde o primeiro contato que vocês têm, né, com o paciente e no decorrer de toda a sua vida, toda a sua profissão. Então, é indispensável o conhecimento básico da humanidade, pois esta relação ultrapassa os fenômenos biológicos, onde são aprisionados a profissão médica. Então, você realmente precisa ter essa visão mais holística, né, para entender o paciente, para entender o contexto em que ele está inserido. Olha aí os profissionais médicos, né, médico e o paciente. Muitas vezes passam por isso, né, a visão que as pessoas têm, que o médico é um deus, que o médico não adoece, tanto é que nós vamos ter a nossa aula sobre saúde, né, saúde do médico, porque muitas vezes essa visão que as pessoas têm do médico é uma visão que ele não pode adoecer, que ele é um ser, é um deus, né, então, e na verdade os médicos sofrem com a perda, sofrem se não conseguem dar um diagnóstico correto, há sim esse sofrimento, né, a questão da humanização em si. Nós somos seres humanos, né? Os profissionais são. Então, na prática, os vínculos da profissão são confiança e empatia. Sempre, gente, confiança e empatia. Então, em relação ao aspecto psicodinâmico da relação médico-paciente, nós temos 3 tipos de relações: médico ativo, paciente passivo, médico dirigindo, paciente colaborando, médico agindo e paciente participando ativamente. Aí é um processo de aliança terapêutica. Então, aqui nós temos as relações. Para vocês entenderem melhor, aqui nós temos uma comparação em relação à questão de protótipo, né? Vocês podem ver aqui. A relação 1, o médico tem a atividade, que é o ativo, paciente passivo, e geralmente ocorre em uma situação de urgência, emergência. Então, uma comparação seria a relação mãe e bebê, né, em que somente o bebê não sabe o que fazer. Quem que vai determinar o que precisa ser feito, quem vai fazer algo é a mãe. Então, a mesma coisa, o médico e o paciente não faz absolutamente nada. Né? Então, geralmente, situações realmente de emergência e urgência. A segunda relação é em relação à orientação e cooperação. O médico orienta e o paciente coopera com as orientações. Geralmente isso ocorre com doenças mais agudas, em doenças geralmente que as pessoas estão internadas em hospitais. E a comparação do protótipo seria o contato do pai com a criança. Né? Uma criança mais um pouco crescidinha, diferente do bebê. Uma criança que tenha discernimento, que o pai explica o que ela pode, o que ela não pode fazer e ela segue. A terceira relação é a participação mútua e recíproca em relação ao médico e o paciente. Então, isso geralmente ocorre com doenças crônicas, readaptações pós-operatórias ou pós-traumáticas, que a cura da pessoa, né, o processo dela de promoção de saúde depende muito dela, e não só das orientações que o médico repassar para ela, mas sim de ela seguir essas orientações. Então, o tipo dessa relação do protótipo é de adulto para adulto. Né? O adulto fala e o outro entende. Ponto. Então, aqui os exemplos mais práticos, né, dessa questão da relação médico-ativo, paciente-passivo, médico de urgência, como eu falei no quadro anterior, o paciente abandona-se completamente e aceita passivamente os cuidados médicos. Quanto mais ativo e seguro se mostrar o médico, mais tranquilo e seguro ficará o paciente. Então, em situações realmente de urgência e emergência, ele não tem o que fazer. Está lá passando mal, muitas vezes desmaiado, ou com situações mais graves, ele só vai ouvir o que o médico vai orientar e vai passar e vai prescrever para ele naquele momento. A outra relação, o médico dirigindo e o paciente colaborando, o médico assume o seu papel até certo ponto autoritário.
e o paciente compreende e aceita tal atitude, procurando colaborar, né? Então, aí, o médico dá as orientações, o paciente precisa colaborar para que essa relação funcione, para que a relação dê certo. E muitas vezes, realmente, gente, o médico precisa ter essa postura autoritária. Infelizmente, em alguns tipos de pacientes, precisa sim dessa postura. Outra relação é o médico agindo, o paciente participando ativamente, que é o que chamamos de aliança terapêutica. O médico permanece no seu papel de definir os caminhos dos procedimentos, de dar as orientações necessárias, as prescrições necessárias. O paciente compreende e atua conjuntamente, e as decisões são tomadas após a troca de ideias e análises de alternativas, certo? Então, esse papel, nessa relação, atuam juntos, médico e paciente, sempre, tá, gente? Um depende do outro. E eles têm essa questão da mutualidade, sem problemas. Então, assim, o paciente assume responsabilidade no seu tratamento, tendo uma parceria entre médico e paciente, atualmente designado aliança terapêutica. Aliança porque realmente tem esse contato direto entre os dois, e um depende do outro. Aí nós temos aí algumas imagens. E agora, né, mais propriamente dito, entramos nessa questão do fenômeno psicodinâmico nas relações médico e paciente. Né? Vamos entrar um pouco mais na área da psicologia em si. Nós temos dois processos dentro dessa relação médico-paciente, né? Dois mecanismos, que é o da transferência e da contratransferência. Vamos entender melhor aqui. A transferência são os fenômenos afetivos que o paciente transfere para a relação. Então, chamamos transferência positiva quando o paciente vivencia o relacionamento de maneira agradável. Então, nós temos alguns tipos de transferência. Então, nesse caso aqui, é o paciente que transfere para a relação. A transferência negativa ou a resistência, o paciente revive fatos desagradáveis de relações anteriores. Então, ele já chega, por exemplo, no consultório, ele já chega para fazer um tratamento ou muitas vezes uma internação, já com esse preconceito, né? A palavra em si mesmo, de ter uma ideia pré-concebida da relação do médico e paciente. Muitas vezes passou por alguma situação traumática, ou teve algum estresse em relação à questão de médico e paciente, e ele transfere isso, né? É lógico, gente, que isso é de forma inconsciente, né? Vocês lembram quando nós estudamos os mecanismos de defesa? Quando nós estudamos os mecanismos de defesa, nós vimos que isso é muitas vezes inconsciente, né? Não é porque a pessoa quer que ela faz isso. A resistência é o fator ou mecanismo psicológico inconsciente. Só um pouquinho aqui. Fator ou mecanismo psicológico inconsciente que compromete ou atrapalha a relação médico e paciente. Os fenômenos de resistência podem surgir no momento da primeira consulta e se reforçar ao longo da convivência. Então, você vê que tem aquele paciente que está altamente resistente, que não quer cooperar, que reclama de tudo, todas as orientações, né? Então, vocês podem, como vocês não tiveram muito essa prática, mas podem relembrar de algum conhecido, algum familiar, né, que muitas vezes tem que tomar medicação, não toma, não segue as orientações médicas e por aí vai, né? Contra-transferência, nós vimos a transferência, que ela ocorre no processo do paciente em si. Já a contra-transferência é em relação ao profissional, seria a passagem dos aspectos afetivos do médico para o paciente. Então, pense aí, transferência é do paciente para o médico. Ele projeta no médico relações anteriores que ele já teve, né? Sejam negativas ou positivas. E a contra-transferência, esse processo ocorre do médico para o paciente.
né? E essa contratransferência, ela pode ser positiva ou negativa. Positiva é útil e importante para o tratamento de pacientes com doenças crônicas e incuráveis, e a negativa rotula o paciente de chato, irritante, enjoado, né? Às vezes o médico não aguenta mais aquele paciente que vai no seu consultório ou está internado numa clínica. A gente sabe que acontece isso, né, gente? Acontece essa questão de e até de relações anteriores que o médico já teve, ele transforma isso nessa relação da contratransferência. E muitas vezes é de forma inconsciente, como eu falei para vocês anteriormente. Então, o exame clínico ainda é a parte mais importante do exercício profissional, apesar de todo o tecnicismo. Então, será que o médico tem consciência do significado do encontro com o outro ser humano, né, que vai além de uma simples preenchimento de uma anamnese, de um exame clínico, e em que profundidade esse encontro se estabelece? Então, os médicos conhecem com detalhes as drogas que utilizam no tratamento dos seus doentes, porém não sabem se usar como medicamento, né? Isso daí é uma frase que a gente tem em relação a isso. O médico domina todas as medicações, sabe todas as drogas, o que é importante, o que precisa ser prescrito, mas ele não sabe se colocar ali como uma solução para esse paciente, que muitas vezes os pacientes chegam com o profissional, né, achando que só o fato de chegar ali na frente dele, ele já entra nesse processo de cura, né? Então, o médico tem uma dimensão terapêutica, e somente uma profunda compreensão da relação médico-paciente leva a uma prática de uma medicina humanista, né? Então, mais uma vez, eu venho falar para vocês, vocês precisam se tornar profissionais humanizados, profissionais que se importam com as outras pessoas, profissionais que sabem se colocar no lugar do outro, profissionais que sentem a dor do outro para poder compreendê-los. Então, o dono da doença é o paciente e as suas queixas devem ser sempre valorizadas e respeitadas. Então, independente do que o paciente tenha, ou se ele, da cor, da raça, do que ele for, da sua classe social, se ele está falando, trazendo as suas queixas, se abrindo para você, tudo que ele fala precisa ser valorizado e respeitado, né? Você precisa ter essa atenção plena para o paciente no momento de uma consulta. Descuidar da formação humanística é transformar o médico em um mero mecânico do corpo humano. Lidamos com pessoas e não com órgãos, e serem transformados em gráficos, curvas, imagens ou números. Então, a profissão de vocês, gente, é trabalhar com pessoas, né? Igual a minha da psicologia. Você trabalha com pessoas, e você escolheu isso, né? Então, por isso que eu sempre falo, essa questão de você parar um pouquinho e refletir na tua vida, né? Então, o que me fez escolher a medicina? Né? O que me fez escolher esse curso? O que me move? O que me motiva? Né? Parar um pouco e refletir sobre isso te ajuda, né? Te ajuda a seguir firme, te ajuda a renovar essa motivação, principalmente nas tuas atividades do dia a dia. Então, o que eu falo sempre é assim, quando você se imagina como profissional, como médico atuando, os teus olhos brilham? Você sente alegria? Você sente orgulho? Aí sim você está seguindo o caminho certo. Mas se você tem dúvidas, se você acha que está um pouco confuso, é bom parar um pouquinho, refletir, né, sobre a questão em si da história de vida. Quando você para um pouco, como eu disse para vocês, essa questão do autoconhecimento, ele é essencial nas nossas relações, né? Então, quando você para um pouquinho para pensar sobre a sua vida, para analisar seus pensamentos, você consegue organizar melhor seus pensamentos e, principalmente, controlar mais as emoções, né? Então, voltando à questão da atenção, que eu falei para vocês, até o exemplo em relação a concentrar-se naquele momento, no que você está fazendo, hoje em dia, as nossas relações são cada vez mais automatizadas, né? Vocês com os familiares, vocês com qualquer tipo de relação no trabalho, na faculdade, a gente acaba entrando nesse automático, né? Então,
não para, de fato, ouvir o que a outra pessoa tem para falar, né? E nem todo mundo está disposto a parar para ouvir e, como a maioria já sabe que não vai ser escutada, acaba não falando e guardando para si, né? E a gente entra nesse ciclo constante. Então, o médico nunca deve esquecer de que quem o procura é um paciente e não uma doença, e o faz em função da dor e do sofrimento. Ninguém vai feliz para o médico, né, gente? Ninguém vai buscar ajuda para o médico se está 100%, se está ótimo, se está tudo bem na sua vida. Ele vai por alguma dor, algum sofrimento ou algo que está incomodando. Então, a partir do momento que ele entra no consultório, que ele busca a ajuda desse profissional, o profissional tem que ter em mente que ele era um ser humano e não apenas um diagnóstico. Esquecer um pouco essa questão de focar no diagnóstico e pensar numa pessoa que está ali. É esse tratamento humanizado, tá? Então, a medicina voltou-se mais para a enfermidade do que para o paciente. O médico, né, quais são as características que o médico precisa ter? Ter segurança, compreensão, encorajar, respeitar o paciente, saber ouvir, olhar nos olhos do paciente, ter essa relação mais direta com o paciente, né? Na verdade, esse é o termo, mais direta e mais empática. Compreensiva. Antes de orientar o paciente, é preciso escutar, observar, compreender, né? Muitas reclamações que a gente escuta de pacientes em relação a essa questão da relação médico-paciente é que, eu fui lá e o médico nem olhou para mim, né? Ficou de cabeça baixa, só ouviu o que eu tinha para falar, anotou no papel e nem prestou atenção em mim, né? Infelizmente acontece isso, né? Vocês que já foram consultório, já foram em médico e sabem que isso ocorre, que acontece de fato. Então, ser médico é uma atividade humana que se caracteriza por muitos conhecimentos, postura, vestimenta adequada, higiene cuidadosa, vocabulário apropriado, atitudes, e essa questão do sacerdócio, né, gente, que está muito relacionado com a profissão de vocês. Dedicação aos pacientes é fundamental, capacidade de se entregar de corpo e espírito à arte de bem servir ao semelhante, né? É uma profissão bastante nobre, uma profissão muito bonita, mas que para isso o profissional precisa realmente ter esse olhar subjetivo do outro, ter um olhar humanizado, mas a profissão em si é uma profissão realmente que remete isso, né? Remete ao cuidado, à empatia, ao cuidado que o outro tem em auxiliar. Então, aqui nós temos os tipos de médicos, né, baseado nos aspectos da personalidade. Tem os que são agressivos, inseguros, frustrados, paternalistas. Só um pouquinho, tá? Especialista, sem vocação, rotulador, pessimista, otimista, autoritários, né? São as características de personalidade dos médicos. Né? E aqui a gente vê algumas imagens, né? O velho amigo, aquele que já vai em casa, ou já é íntimo com as pessoas, com o paciente, o santo, o falador, o super elegante, né? E qual será que vocês vão se encaixar, né? O importante, o misterioso, que muitas vezes tem médicos que não querem passar para o paciente de fato a gravidade da doença, né? A gente sabe que isso é errado, né? Que o certo é colocar mesmo na realidade, dizer o que está acontecendo sem esconder a verdade do paciente. Por exemplo, deixa eu trazer um exemplo prático para vocês. Eu trabalhei no hospital universitário lá em Manaus e eu estava atuando na UTI, né, na unidade de tratamento intensivo. O que ocorre? Morreu um paciente, né, morreu um paciente na UTI, que infelizmente é um pouco comum acontecer isso,
porque geralmente são os pacientes bastante graves, né? Vocês que são da área sabem disso. Então, morreu um paciente e ligaram da UTI lá para o setor de psicologia. Precisamos de um psicólogo aqui. Tá, eu fui. Aí chegou lá, estavam os familiares do paciente lá fora, e eu fui chamada lá na UTI, eu entrei, é para você falar que o paciente foi a óbito, né? Para você falar para a família. Aí o que disse? Eu falar para a família, o que acontece, gente? De acordo com o Código de Ética Médico, isso é o papel do médico. Né? Então, o papel do médico é de fazer essa comunicação, é de falar para a família, é de falar abertamente para o paciente sobre o que ele tem e não passar para outro profissional essa responsabilidade. Né? Então, eu, enquanto psicóloga, me posicionei e falei para ele, doutor, infelizmente, eu não posso fazer isso, eu não posso comunicar para os familiares que o paciente foi a óbito. Né? Quem tem que fazer isso ou é você, ou é o pessoal da enfermagem. Então, o meu papel é dar o suporte e o apoio para os familiares no momento que eles recebem a notícia. Né? Então, o papel do psicólogo é esse, é estar ali para auxiliar e acompanhar, tanto o médico quanto os familiares. Né? Então, eu expliquei direitinho a situação, ele entendeu e ocorreu isso de fato. Né? Mas é preciso ter bastante cuidado em relação a isso, né? Na prática médica. Então, o médico ideal, né? Qual seria esse médico ideal? É lógico que isso aqui são características que se esperam, né? Que esperam que vocês desenvolvam no decorrer da formação de vocês. Então, o médico ideal tem que ter na sua personalidade algumas características que são fundamentais. Interesse pelos seus semelhantes. Deixa eu voltar aqui. Interesse pelos seus semelhantes, respeito pela pessoa humana, espírito de solidariedade, capacidade de compreender o sofrimento alheio e vontade de ajudar. Então, essas são as características fundamentais para o médico. Para ser efetiva, a relação de ajuda deve ser afetiva, principalmente levando em conta que o paciente é um ser humano, homem ou mulher, de uma certa idade, né, tem uma história individual e tem uma personalidade exclusiva. Né? Então, sempre aquela pessoa que está ali na tua frente, ela tem uma história de vida. Eu li um dia desse foi um post no Instagram, foi no Facebook, né, a foto de na porta de um hospital, né, de um consultório médico, é dizer assim, que aquele paciente, ele é o amor da vida de alguém. Né? Então, aquela pessoa que está ali, que você está tratando, que está buscando seu auxílio, que está internado no hospital, ela tem uma história de vida. Né? Ela não é um mero diagnóstico. A pessoa não é um tubo de ensaio, nem uma cobaia ou uma máquina. Né? São pessoas que sentem, que têm suas necessidades, que têm suas motivações. E também nós falamos sobre a questão dos tipos de médicos, né? E agora a gente tem também os tipos de pacientes. Tem os pacientes ansiosos, sugestionáveis, hipocondríacos, deprimidos, chorosos, eufóricos, hostis, inibidos, pacientes psicóticos em estado grave, fora de possibilidade terapêutica, que seria pacientes terminais, pacientes com pouca inteligência, surdos, crianças, adolescentes, idosos. Então, gente, vocês vão lidar com todo esse tipo de pessoas. Todos esses tipos de pacientes vocês vão encontrar no decorrer da profissão e da vida de vocês. Não tem como fugir disso. Né? Então, qual é a melhor forma de lidar? Né? E vocês vão aprendendo com o tempo, vão analisando um pouquinho o comportamento das pessoas para poder entender. Então, as particularidades do trabalho do estudante de medicina com o paciente. No aprendizado clínico,
é obrigatório o trabalho com o paciente. Só com a vivência dos fatos vamos observar as dificuldades e os obstáculos a vencer. Então, por isso a importância da questão prática, do estágio, das práticas clínicas que vocês terão. Porque somente a partir disso é que vocês vão entender, passar a observar melhor os pacientes e começar a estabelecer essas relações empáticas e até mesmo desenvolver a questão da humanização. Então, juízo crítico e discernimento para que não fique mais tarde preso aos esquemas e regras aceitas passivamente, né? Então, é importante que vocês questionem as atuações de vocês, questionem as atuações dos outros profissionais, né? E não apenas aceitar tudo, né? Então, você vê que determinado profissional age de uma forma, você para um pouco, reflete. Tudo na nossa vida, principalmente vocês, enquanto estão nesse processo de formação, precisam analisar os aspectos negativos e os aspectos positivos. Né? Se você lida com um profissional que é extremamente que é agressivo, que trata mal as pessoas, o que você aprende? A não ser como esse profissional. Né? Então, sempre buscar essa questão de tentar analisar os fatos. Então, a profissão médica exige autodisciplina, ao qual o estudante deve aprender a impor-se desde cedo, né? Então, vocês já perceberam que é muito importante a questão da disciplina, principalmente em relação aos estudos, né? Que vocês têm uma carga de material muito grande para estudar. Então, as doenças podem ser semelhantes, mas os pacientes nunca são iguais, né? Por conta dessa questão da individualidade em si. Então, primeira manifestação deve ser de empatia, interesse pelo paciente, você precisa demonstrar interesse pelo paciente, tratá-lo como uma pessoa humana, chamar o paciente pelo nome e nunca pelo número do leito ou pela doença, né? Muitas vezes existe muito isso, né? Em hospitais, na prática clínica. Vamos ver aqui um problema, por exemplo, da vasectomia, né? Ou, por exemplo, qualquer outra doença, e não relaciona ao paciente em si, mas relaciona ao diagnóstico. A pessoa, aquela lá que tem lúpus, né? Ou aquele da fibromialgia. Então, geralmente, acontece muito isso, infelizmente. Então, é preciso evitar esse tipo de comportamento. Palavras que soam como estigma, né? Que é preciso ter cuidado ou substituir por outras palavras: câncer, doença de Chagas, lepra, AIDS, incurável, óbito. Né? Então, é preciso ter cuidado no que você vai falar, nas palavras que você vai utilizar nessas relações interpessoais. Agora, tem a questão, eu acabei de me lembrar de um caso aqui, também de quando eu trabalhei no hospital. O que ocorreu? Um paciente estava internado na clínica médica. Né? Então, o médico deu o diagnóstico para a família de neoplasia. Aí, ok, foi dado esse diagnóstico, tinha lá no prontuário. Aí eu cheguei no outro dia, no leito, para atender o paciente lá na clínica, e a familiar dele me falou, né? Porque eles estavam suspeitando que era câncer no início, ele fez diversos exames, né, para o diagnóstico. Então, o que ela falou para mim? Ela chegou super feliz, né? Feliz da vida, falando que, não foi câncer não, doutor, ele veio aqui e, na verdade, é neoplasia, né? Aí você pensa que é preciso ter cuidado com isso, né, gente? É preciso você ter cuidado, ter um olhar diferenciado e pensar que aquelas pessoas que estão ali nem sempre vão entender o que é dito, né? Nem sempre. Então, qualidades humanas fundamentais na relação médico-paciente: integridade, respeito, compaixão, e a empatia também, que é o que permeia essa relação aí. Estamos finalizando nossa aula com essa reflexão. O universo do cuidar é bem mais abrangente do que o de curar, né? Podemos não curar sempre,
mas sempre podemos cuidar e diminuir o sofrimento. Então, o papel de vocês, enquanto profissionais, futuros profissionais da saúde, enquanto futuros médicos, é esse, é de que você não vai ter 100% de sucesso em relação aos diagnósticos, a curas, que terão sim pacientes que infelizmente vão virar óbito, que você vai acompanhar, e é preciso estar preparado para isso, né? Para que você não se cobre muito, né? Para que você tenha saúde mental, né? Tenha uma qualidade de vida e uma saúde mental também, porque você vai cuidar do outro, mas você precisa cuidar de si mesmo, né? E antes disso fazer o que você pode fazer de melhor, se dedicar, ter uma dedicação nos estudos, na sua prática, ter esse olhar empático em relação ao paciente, estabelecer relação de confiança, mas acima de tudo, não se cobrar tanto, né? Esse é um dos pontos principais.